Fala, meus amigos da Cabeça Musical, com muita alegria, nós estamos aqui para mais um conteúdo, hoje com um super amigo que eu já vou apresentar para vocês. Antes, não esqueçam aquele nosso pedido, aquele pedido básico, né, que é se inscrever no nosso canal, deixar o teu comentário, dar aquele like. Para nós é bem importante a participação de vocês. Certo, meus amigos? Gente amada, que alegria estar aqui com meu amigo pastor Oséias, da Betel de Guaíba, meu amigo. Legal, é bom estar com você também nesse projeto, conversando sobre o que Deus tem feito em nossas vidas e glorificando a Ele por tudo. Bom demais. Meu amigo, a última vez que eu te escutei pessoalmente foi no Exponencial, Exatamente, em Cachoeirinha. E eu fiquei muito impactado. Existem tantos temas que eu poderia conversar contigo, já que hoje tu és o pastor titular dessa igreja. Embora tu transicionou, foi empresário, um pastor sênior precisa entender de muitas frentes, mas não tem como não falar sobre a Betel de Guaíba, principalmente nesse último ano. Nós sabemos que é uma igreja histórica, uma igreja com uma marca poderosa no nosso estado. Mas Betel de Guaíba, nesse último ano, o que você poderia dizer sobre essa igreja? Como você disse, a Igreja Batista Betel é uma igreja histórica, né? Fazemos parte de uma convenção que veio para o Brasil como missão há 112 anos atrás. Após começou a se expandir para vários municípios e chegou em Guaíba como uma extensão de Porto Alegre há 54 anos atrás e aproximadamente há 14 anos se tornou uma igreja emancipada, organizada. Destes 14 anos eu tenho a honra de estar pastor aqui há 12 anos e meio, né, deste período. Mas neste último ano, sem dúvida nenhuma, foi um tempo de muitas emoções, sabe? Quando alguém lhe pergunta assim, né, como você quer a viagem? Com emoção ou sem emoção? É mais ou menos isso que Deus me perguntou quando eu assumi a igreja, e nós estamos falando de um ano, mas eu poderia dizer que são 12 anos de emoções. Deus perguntou: você vai querer que o teu ministério pastoral seja com emoção ou sem emoção? E eu inventei de dizer para Deus: Senhor, com emoção. E aí, sabe, aquelas loucuras assim que você diz: como que eu fui entrar nisso? Mas no final você diz: eu quero de novo. É a mesma sensação. Já teve isso, Daniel? Sem dúvida. De você estar num brinquedo daqueles radical e você está lá e você entra com um friozinho, você diz: eu vou viver essa emoção. E quando você está no meio, você diz: eu quero sair, eu quero descer. Mas quando você chega no final, você quer ir para a fila de novo. É isso aí. É mais ou menos isso que a gente tem vivido. E esse ano, sem dúvida nenhuma, é o ápice desta emoção. Provavelmente quem está nos assistindo aqui não conhece a história. É longa, né? E nós havíamos construído um prédio com todas as licenças necessárias, com acompanhamento de engenheiros, mas aconteceu que no dia 17 de janeiro de 2022, né, esse prédio literalmente caiu, houve uma microexplosão, que é um fenômeno raro, é uma espécie, se alguém quiser pesquisar, dá um Google lá, é uma espécie de um raio de vento. Então, pode chegar a 250 km por hora, 300 km por hora, aonde atinge, que é exatamente como um raio. É uma carga de vento descendente que onde é o ápice ali, destrói com tudo. Eu acredito que aqui tenha sido um dos lugares que foi o ápice, porque é uma região de 6 quilômetros aproximadamente que acaba atingindo. O prédio caiu, o prédio que nós recém havíamos concluído, ele caiu, ruiu, destruiu, tudo foi ao chão. Um belo prédio que nós tínhamos, uma bela estrutura, mas era plano de Deus, como há pouco nós estávamos conversando, né? Deus ele
derrubou e disse, eu vou derrubar esse prédio, mas em 1 ano eu vou reconstruir. E Deus fez isso. Exatamente 1 ano após, no mesmo dia 17 de janeiro de 23. 23, porque as datas... 22 mesmo. Caiu, 23 nós estávamos inaugurando a nova estrutura, 2 vezes maior, e você está contemplando aqui, está vendo tudo que Deus fez. Eu resumi aqui porque se eu contar 1% da história, a gente vai precisar aqui de uma série, né, para poder falar. Quem sabe vai virar um filme. Alguém me disse isso, né? Pastor, isso vai virar filme, livro, eu creio nisso. Mas eu acredito que a obra maior Deus está fazendo agora. Sim. Não é estrutura física. A estrutura física é celeiro. E aí aconteceu algo interessante, Daniel. 2 domingos antes caiu o prédio, eu, em uma das pregações, eu estava falando para a igreja e eu usei esta frase, minha filha me lembrou depois. Eu disse, Deus falou comigo, não para de construir. E eu disse isso porque eu havia dito, vamos dar um tempo agora, chega de construir. Então eu disse à igreja, Deus falou comigo que é para não parar de construir. E aí eu usei esta frase, Daniel. O que você está fazendo é celeiro, a colheita eu darei. E 2 semanas antes de cair o prédio, falei para a igreja, eu não entendi a dimensão do que significava o que Deus havia falado comigo, mas eu entendo que tudo isso é um lindo celeiro, mas não é o principal. Celeiro sem colheita é algo vazio, né? Mas a colheita sem celeiro se perde. Então nós entendemos que isso é um celeiro para a colheita que Deus tem nos dado. E quando essa colheita atingir, né, o que Deus quer que aconteça, eu acredito que aí sim a história vai estar só começando ainda, né? A história não começou e está longe de terminar na construção física. Isso é parte. A história vai começar e já está começando com a colheita de muitas vidas para o reino de Deus. Amém, meu amigo. É muito forte para nós, é muito impactante, já que ainda no primeiro prédio nós subimos o sistema de áudio e quando nós visitamos pela primeira vez, a obra estava inacabada, não estava pintado ainda. O primeiro, né? Aquele que o primeiro caiu. Prédio. Né? E hoje eu visitei a 2ª versão, maior. Tudo que eu vi até agora está acabado, tudo com um acabamento maravilhoso, um cuidado que está demonstrado em cada detalhe. Então, que manifestação de milagre, né? Que alegria para nós poder fazer parte, assim, de alguma forma, tá perto de vocês. Amém. Nesse momento. Que alegria, meu amigo. Agora, falando um pouquinho de áudio, tu és um pastor que está lutando ou trabalhando em nome de um tempo novo na vida da igreja. Na tua opinião, o áudio, qual a importância dele para a tua visão de pastoreio, visão de igreja? Eu diria que o áudio é um dos motivos porque todos não morrem de amor por mim. Eu digo isso porque eu sou muito exigente com essa questão do áudio, porque você pode estar falando algo interessante, profundo, mas se isso não está chegando bem aos teus ouvidos, não vai atingir talvez o alvo, né? Vai incomodar. E tudo aquilo que te incomoda, você parece que fica retraído para receber aquela informação. Então, sem dúvida nenhuma, o áudio é fundamental para que haja o sucesso da comunicação. E quando nós estamos falando de um culto, nós estamos falando de comunicação. Nós estamos comunicando algo, né? Comunicando o louvor, comunicando a palavra. É claro que nós entendemos que esta comunicação, em primeiro lugar, é para Deus, o louvor é para Ele. Mas Deus, Ele recebe através de nós, Ele recebe o louvor quando Ele vê um filho sendo abençoado com aquilo. E o áudio é, sem dúvida nenhuma, se não o principal,
uma das principais partes para que o culto seja agradável. E eu tenho algo para te falar aqui. Quando o prédio caiu, né, Deus preservou o áudio. Eu creio que ele estava falando algo sobre isso. É literalmente isso. Deus preservou o áudio. Tinha a treviça onde é que ficava suspenso ali as lines e também algumas iluminações de palco e as caixas que ficavam sobre a plataforma do altar. Quando caiu o prédio, literalmente, vamos pensar que aqui seja uma tesoura caindo e aqui uma coluna caindo, foi mais ou menos assim. Pá. Uma das colunas, a 2 metros de altura, segurou a estrutura, escorou a estrutura do telhado. E a estrutura do telhado, onde estavam as caixas de som, elas ficaram literalmente a meio metro do chão, da última caixa, e preservou. Claro que houve os arranhões ali devido a toda a destruição que teve, mas vocês foram super parceiros junto à empresa, reformaram lá, não cobraram nada de nós para esta reforma. E também é claro que devido ao prédio ter ficado o dobro do tamanho, foi necessário acrescentar. Claro. Né? Então, mas tudo aquilo que nós tínhamos foi preservado. Sensacional. De tudo, Daniel, de tudo que tinha aqui no prédio antigo, a única coisa que foi preservado, praticamente 100%, foi toda a estrutura de áudio. De mesa, de... Deus está falando algo. Sensacional, meu amigo. A mensagem que tu tinha que dar no outro final de semana, ela não podia mudar, ela ficou intacta. Tira o line daqui, bota em outro lugar, pluga o microfone e sai falando. É mais ou menos isso que Deus estava falando conosco. Sensacional. E, meu amigo, em termos de público, como é que tu administra as diferentes faixas etárias, né? Porque tu vai ter um culto de jovem que o pessoal vai gostar de volume, e tu vai ter, né, ali os irmãos da melhor idade. Como é que tu administra essa relação do áudio para agradar ambos? É um desafio, né? Um desafio. Mas é preciso, a igreja precisa pensar todas as faixas etárias. Perfeito. Precisa. Perfeito. Ela precisa ter atividades, ter momentos direcionados a crianças. Vamos começar a bebês, a crianças, a juniores, adolescentes, a jovens, mulheres, homens, pessoas da melhor idade, os casais. Ela precisa pensar a faixa etária. E o áudio tem a ver também com isso. Você pensa as faixas etárias com programações específicas para cada uma, mas também, como você disse, você deve pensar na questão do áudio também. O jovem gosta de algo mais pancada, já uma idade que nem a nossa, assim, vamos se incluir nessa, já seus ouvidos já começam. Coisa muito alta. Tem vezes que eu entro aqui, tá alto demais. Sabe quando você, domingo pela manhã, nós temos cultos aqui às 10 horas, exato. Você entra, teu ouvido tá bem silencioso devido à noite, você entra, parece que está alto demais, aí você já, pessoal, dá uma segurada aí. Mas é um desafio trabalhar isso, né? As faixas etárias. Uma das coisas que nós estamos fazendo, nós construímos um ambiente, nós chamamos de auditório AME, que é um ambiente para os cultos de jovens e de adolescentes. Perfeito. Construímos esse ambiente. Perfeito. Inclusive, já vou falar aqui, nós vamos precisar do apoio de vocês aí para fazer um projeto de áudio para este ambiente. Olha aí! Já foi ver a sala, que coisa mais linda. Eu vim aqui com o objetivo desse conteúdo. Já vamos sair com outro projeto, Daniel. Isso é fantástico, meu Naquelas amigo. Condições que a gente faz, assim, né? Sabe? Não te preocupa. Não, inclusive, depois eu quero agradecer publicamente, porque a primeira inauguração que nós tivemos, a do outro prédio, só foi possível inaugurar com todo aquele áudio lindo, de qualidade, porque a parceria foi fantástica, né? Que coisa fantástica. Que lindo fazer parte disso, meu amigo. Sabe que eu sempre fui baterista. Não sei Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Quando a gente toca, obviamente que um baterista, todo músico faz aquilo com muito entusiasmo e muita paixão, né? Então, tu tá lá, adolescente, eu servi a minha igreja desde a adolescência. Só que o tempo vai passando
E tu vai entendendo que essa atmosfera, ele é um facilitador. A atmosfera de adoração é um facilitador para a igreja. Perfeito. Então, ele não tem a ver com, de certa forma, com a tua satisfação pessoal, embora o Senhor também vai gerar vários ambientes e várias oportunidades para te ser extremamente realizado musicalmente. Mas, falando de um culto que está sendo promovido, servindo a igreja, é muito visível que quando o áudio ele contribui e não atrapalha. Perfeito, perfeito. Sabe, quando tu diminui um pouquinho da tua dinâmica e tu vê a reação da igreja. Aquela harmonia, Perfeito. sabe, a combinação entre a boa intenção do ministério de louvor, que também tem que ser uma boa intenção do coração, mas uma boa intenção em termos de performance também. Faz toda a diferença. Sabe? Toda a diferença. Então, quando isso acontece, a gente tem uma igreja que está recebendo assim aquele som, com aquela harmonia, o ambiente fica maravilhoso. Você quer ver? Quando você entra em um ambiente e o som ele preenche aquele ambiente de forma agradável, ele não está agredindo, mas ao mesmo tempo não está faltando. Sim. Você se sente bem naquele ambiente. Vamos lá, o louvor, a mensagem, nós somos diferentes nisso. Assim, eu sou suspeito em falar, mas eu preciso falar. O nosso pessoal ele é excelente no que faz. A palavra, uma palavra bíblica, cristocêntrica, algo que preenche a alma do homem. Mas quando isso acontece dentro de uma qualidade de um som que não agride, ao mesmo tempo ele não falta também, como eu disse há pouco, isso fica completo. Fica completo. É isso aí. E é isso uma busca constante, né? E para que isso aconteça, Sem dúvida, eu acho que duas coisas são necessárias. Uma é um bom equipamento e outra é um bom motorista. Você tem que ter um bom carro e um bom motorista. Tem que ter o conjunto, né, dessas duas questões para que saia esse som agradável. É verdade. Essa é a combinação. A gente entrega um bom carro, um bom motorista faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sabe que nós estamos trabalhando, inclusive, com um programa de curso de áudio, na verdade é um work áudio, assim, que ele existe para dar os princípios básicos daquilo que é importante no áudio. E a gente sempre diz assim, a igreja está sendo pilotada por alguém, o áudio da igreja. Né? E esse piloto precisa um pouco de cuidado, de atenção, ele precisa de suporte. De treinamento, ele né? precisa. De capacitação. Né? Precisa. Meu amigo, principalmente depois da pandemia, se evidenciou muito essa igreja virtual. As pessoas que contam com uma transmissão, que vão acompanhar seus cultos nas suas casas, por muitos fatores, inclusive a questão logística, às vezes a própria geografia. Hoje vai ter alguém assistindo lá do outro lado do Brasil, um culto aqui da Betel, de Guaíba. Na tua visão, meu amigo, como tu olha para essa igreja virtual, igreja online, essa igreja online, né? E todo esse cenário, essa nova agenda, inclusive já fui ali no escritório, já tinha um equipamento de gravação, porque a igreja tem que gerar conteúdo também. Queria ouvir de ti um pouquinho sobre isso, meu amigo. Não há como fugir disso. Se você não tiver uma transmissão online, uma possibilidade das pessoas acompanharem de maneira online o teu trabalho, os cultos, né, o que acontece, e aí não se refere apenas à transmissão do culto, mas também toda uma questão virtual ali de redes sociais, falando da agenda da igreja, pequenos cortes, né, você vai ficar para trás, porque o mundo hoje ele está, né, no online, ele está. O problema, Daniel, é quando nós estamos somente no online. Sim. E aí se torna um grande problema, porque a igreja ela é formada de um conjunto
membros, um conjunto de andares. Então, sempre que Deus se refere à igreja, Ele vai se referir ao coletivo. A um corpo formado por vários membros, a um edifício formado por vários andares, a uma lavoura formado por várias plantas. Então, sempre vai ser uma família formada por várias pessoas. E para que você forme esse conjunto, online é impossível. Sim. Você vai precisar estar conectado fisicamente. Tirando esta observação, que eu acredito que as pessoas não podem congregar no online, eles podem usar o online para momentos específicos em que não consigam estar reunidos fisicamente, isso acontece. Uma viagem, hoje não foi possível ir na reunião do culto, eu quero assistir o pós-culto novamente, eu amei a palavra, eu quero me deleitar nela novamente, bênção demais. Agora, todos precisam estar ligados a uma comunidade de fé, fisicamente falando. Excluindo esta questão da importância de você não estar só no online, falando agora do online, o online ele é significativo para alcançar vidas. Vamos lá, vamos falar sobre fronteiras, né? Não existe fronteiras para o online. Você atinge em qualquer lugar, qualquer pessoa. Ontem, uma família conversou comigo e disse: pastor, nós não conseguimos vir no culto, nós estávamos reunidos com um aparelho, 12 pessoas. Uau. 12. Eles falaram, nós chamamos os vizinhos para se reunir conosco e assistir o culto, e eles já prometeram que vão vir na reunião no próximo domingo. Você vê, muitas vezes nós que não temos um grande alcance, daí você vê, está alcançando 100 pessoas no online, 100 pessoas online. Muitas vezes você multiplica esse 100 por 5. Um aparelho tem 5 ali, tem 2, tem 3, tem 10, tem 12 como esse. Você multiplica, daqui a um pouco não é 100, é 500. Sim. Que estão ali acompanhando o culto, estão sendo edificados pelo culto. E isso é muito importante. E aí vem o desafio, que eu acho que isso tem muito a ver com vocês, com o que vocês fazem, que é a qualidade desta transmissão. Sim. É o desafio. É um desafio, sim. Ele é um desafio, porque hoje existe as profissões globais, elas estão cada vez crescendo mais. Irmãos que congregam aqui, mas às vezes não vão estar conseguindo vir aqui todo domingo. Então, aquela pregação que vai ficar no YouTube, a qualidade da gravação, ela é muito importante. Ela também é importante porque vai ter outras, inclusive alguns anúncios, conteúdos que vai se lançar nas redes sociais, falando da programação da igreja, a qualidade vai ser determinante, né, do áudio. E você sabe que lá, na nossa igreja, até um pouco do material de liderança para pequenos grupos, nós estamos gravando, estamos colocando no YouTube como não listado, que é só para os líderes mesmo, para que eles, irmão, está disponível, está disponível já o conteúdo da lição. Não tem como fugir disso, né? Não tem como. Né? A praticidade. A igreja hoje que não estiver preparado para este público que está com o celular na mão, acompanhando tudo ali de maneira online, virtual, ela vai perder muitas pessoas, vai deixar de alcançar outros que eu considero uma perda também. É comum, Daniel, nós estarmos em um momento de café com o pastor, que nós chamamos, que é o momento onde eu conheço cada um dos novos membros da igreja, e eu pergunto para eles, como vocês chegaram até nós? É comum eles falarem, chegamos através das redes sociais, nós estávamos acompanhando um culto, ou nós vimos um post lá da igreja, um pequeno vídeo, e nós vimos o quanto é vibrante, e tivemos o desejo de vir conhecer. Veja, o evangelismo maior hoje, no sentido de grande público, está nas redes sociais. É claro que ainda o evangelismo maior é o pessoal, que é o que dá mais resultado, mas aquele evangelismo em massa, ele não está mais na praça se você sair entregando folheto. Ele está nas redes sociais. Fantástico. É uma linguagem que está alcançando muitos. É a linguagem desse tempo. Exatamente. Meu querido pastor Oséias, muito obrigado. Já deu?
Meu amigo, não é que deu. É que a parte número 1 desse conteúdo está sendo encerrada. Primeiro capítulo da série. O primeiro capítulo. Que alegria estar aqui. Bom demais. Ser profundamente impactado pelo testemunho dessa igreja. Alegria estar aqui, porque Deus nos deu a graça de fazer parte, nem que seja uma pequena parte, mas fazer parte dessa história. Então, mais uma vez, de todo o coração, muito obrigado, tá, meu amigo? Fica aqui a nossa gratidão pela parceria que não começou a ser construída quando o prédio desabou. Ela já havia antes, né, como eu disse anteriormente, quando nós inauguramos o primeiro prédio, tínhamos um som muito arcaico, e aí houve um desejo, vou citar aqui, porque eu acho que merece aqui o Moisésão, né? Moisésão, nosso parceiro, amigo, meu irmão aí de denominação. O Moisésão nos ajudou, através de vocês, e viabilizou esse sonho de termos ali um set de som maravilhoso. E agora, na reconstrução, então nem se fala, parceria. E eu acredito que como diz aquele pastor famoso, isso é só o começo. Glória a Deus. Meu amigo, obrigado. Meus amigos, muito obrigado por ficarem com a gente até aqui. Sempre lembrando da importância da participação de vocês, tá? Vai enriquecer muito o nosso canal. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima. Abraço a todos e lembre-se que Deus sempre terá infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que atua em nós. Deus abençoe a todos.